Olá, leitores e leitoras! Hoje nós vamos falar novamente sobre Silvana Barbosa. Sim, porque conforme eu havia prometido no vídeo anterior, eu fiquei de ler toda a série dos Libertinos. E, gente, eu li toda a série dos Libertinos. E é uma série maravilhosa que eu super recomendo. Então, assim, quer saber mais sobre essa série? Fica aí que eu vou te contar. Vamos começar com os nomes dos libertinos. São 7 a total. E aí vão ser 5 livros, um para cada libertino, e depois 2 contos para fechar tudo com chave de ouro e pegar todos os libertinos possíveis, né? Que são os 7. Tristan Smith, Robert Anderson Baker, Christian Cunningham, Jackie Ray, Timothy Flanagan, que é o Lord Tim, Matthew Valentin e Grayson Shackman. Esses são os nossos 7 libertinos que vão fazer parte do enredo dessas histórias maravilhosas. E assim, vou adiantando para vocês que eu imaginei que seria tudo pornozão de época e não. São histórias muito bem contadas, muito bem escritas, muito bem desenvolvidas. Todo o mundo criado para contar essa série é um mundo muito bonitinho, muito bem estruturado. E assim, eu adorei todos os livros. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho de cada uma dessas histórias. O primeiro livro vai se chamar Por Você e vai contar a história do Tristan e da Juliette Fiennes. E nessa história, vai ser uma história muito interessante porque ela já começa com ele desenvolvendo uma certa atração pela nossa mocinha, né, e tudo. Só que durante a história vai acontecer uma coisa que vai ser uma super reviravolta. E aí quando isso acontece, que eu não vou contar o que é para não estragar a história, fica tudo meio confuso, tudo meio problemático e as coisas elas vão se desenrolar de uma forma muito interessante. Eu gostei muito dessa sacada da autora, gostei muito da forma como ela colocou esse desenrolar da história. Achei que ficou assim, não só uma coisa que realmente poderia acontecer no mundo real, não só no mundo fictício, mas também ficou assim, uma coisa de eu gosto de você, daí agora agora eu gosto de você, agora você não quase contei. Não vou contar. Mas assim, vai acontecer um momento trágico no meio dessa história e que vai dar todo um tchan pra história que eu simplesmente amei. Eu gostei da construção dos 2 personagens principais, eu acho que eles são extremamente cativantes, você realmente acredita que eles existem. Aqui no meu mundinho aqui eles já existem, como eu falei pra vocês já. Os meus personagens eles vão pra dentro de um mundinho onde todos eles vivem ali mais ou menos próximos e, né, eu tenho bairros e bairros já mentalmente construídos para todos os personagens que eu amo. E com certeza esses 2 eles foram pro meu mundinho porque eu adorei. Esse livro 1, Por Você, ele tem um total de 350 páginas. Ele não é um livro que eu posso considerar denso. Na verdade, a leitura foi extremamente rápida. E é uma leitura muito fluida. A forma como a Silvana Barbosa escreve é muito fluida. O livro 2 vai ter 400 páginas e ele vai se chamar Somente em Teus Braços. Este é o livro que é um pouquinho maior, um pouquinho mais espesso. O Lord Baker ele vai aparecer já no livro 1 como um figurante, digamos assim. E a Suzanne, que é a personagem principal, também vai aparecer de certa forma como uma figurante. Mas no livro deles mesmo, que é Somente em Seus Braços, você vai desenvolver a história da vida deles. E a história da vida deles tem muita coisa. Então não vai tratar só do presente, mas também vai tratar do passado, de tudo que aconteceu com eles, desde a infância e passa pela adolescência. E isso vai ser contado aos poucos. E os 2 vão ter que aprender a lidar com algumas coisas. E foi uma construção muito legal, um livro muito divertido. E assim, eu também super recomendo esse livro 2. Eu acho que o 1 e o 2, assim, foram os livros que eu mais gostei. O livro 3 vai se chamar Ao Dispor do Seu Amor e ele vai ter 169 páginas. Então ele é um livro mais fininho. Vai contar a história do Christian Cunningham, que é, no caso, o primo da Suzanne. E vai contar também a história da Luciane. E essa história ela vai estar envolta em um casamento de conveniência. Na verdade, um casamento acordado entre os pais de ambos. E esse casamento é uma tentativa do pai do Christian de impedir ele de ir pra guerra. Só que assim, os planos dão completamente errado e ele vai pra guerra de qualquer jeito. E quando ele volta, ele nem tem interesse em conhecer essa noiva que foi empurrada pra ele.
E quando ele conhece, muitas coisas acontecem e a gente vê assim que a vida deles é muito fofo. Esse livro é, acho que de todos eles, um dos mais fofos, assim. Eu acho que a história... Sabe o que eu fico impressionada? Quando essas autoras conseguem colocar uma sequência de livros, uma série, e conseguem colocar cada história tratando de um assunto, abordando um assunto completamente diferente. São pessoas que vivem o mesmo meio, são pessoas que têm as mesmas vivências, as mesmas experiências praticamente, mas acontecem coisas específicas e cada livro trata de algo completamente diferente. E aí o Christian e a Luciane, eles vão descobrir um relacionamento, um sentimento que eles têm desde a infância, mas é algo que está permeado de outras coisas que estão em volta deles, outras pessoas. E assim, essa construção eu também amei. Eu amei todos os livros dessa série. Então, assim, se preparem para mim ser bem repetitiva e falar que amei tudo, porque é fato, eu amei tudo. O livro 4 vai ser o Arrebata-me. Ele vai ter 196 páginas no total, então também é um livro fininho. E ele vai falar sobre o Jack Ray e a Amber. Gente, essa história é maravilhosa. A Amber, ela vai ser uma mulher que ela é belíssima, mas ela sabe o quanto a beleza dela pode prejudicar ela, então ela tem disfarces. Ela disfarça a beleza dela com óculos tortos, com cabelo bagunçado, com roupas largas, com roupas masculinas. Gente, é uma história inacreditável. E aí o Jack Ray, que é um libertino, durante a juventude dele, ele passa por uma situação bem complicada e ele quase é obrigado a se casar. E nessa situação bem complicada, uma prima da mulher que queria obrigar ele a se casar salva ele de toda a situação. E ele fica meio que devendo aquele favorzinho, sabe? E aí nessa de dever o favorzinho, essa mulher, depois de muitos anos, se eu não me engano, 4 anos, ela aparece para cobrar esse favorzinho e ela precisa muito que ele ajude uma moça a atravessar da Europa para Itália. E assim, acompanhe ela nessa viagem, tudo. E aí eu não vou contar mais para não dar spoiler, mas assim, esse livro é super divertido. É um livro que é bem cativante. É um livro que, de certa forma, você já consegue imaginar algumas coisas que vão acontecer pelas situações ali. Mas assim, não dá para imaginar tudo. Tem umas emoções, assim, sabe? Você fala, nossa, não foi isso que aconteceu. E também adorei esse livro. E achei muito, muito gostoso de ler e muito, muito rápido. O 5º livro vai se chamar Ouça Meu Coração. E esse livro vai falar sobre o Lord Tim, que é o Timothy Flanagan. E esse livro, eu achei que foi, assim, o que teve emoções familiares mais marcantes. Por quê? O Lord Tim, ele vem de uma família, eles não são estéreis, mas eles têm, assim, uma infertilidade muito grande. Normalmente são filhos únicos e, sabe, é muito difícil para eles gerarem filhos. E o Lord Tim, ele vai se apaixonar por uma das personagens dos livros anteriores. E depois ele vai ter uma vida, assim, bem sofrida mesmo. Aquela vidinha, assim, ai, sabe, a história. Essa escritora apertou o nosso coração durante essa história. Mas é uma história, assim, extremamente envolvente e que a gente quer ler até o final para ter um bom final pro Lord Tim. E aí, olha, vou falar pra vocês. Esse livro, ele me pegou de um jeito, assim, porque nesse livro o Lord Tim, ele vai se casar, né? Mas praticamente todas as pessoas da família dele vão abandoná-lo, vão morrer. É uma parte triste, mas ele vai ter que cuidar das filhas da madrasta dele, no caso as meia-irmãs. E aí ele vai ter que voltar de toda uma vida que ele planejou longe da Inglaterra, ele retorna. E quando ele retorna, ele acaba descobrindo que existe uma preceptora cuidando dessas meia-irmãs dele. E essa preceptora é a Catherine Blake. Só que essa preceptora tem toda uma história por trás, uma história familiar e tal. E essa preceptora tem mais 2 sobrinhas. E aí, assim, vai ser uma casa cheia de mulheres e é uma história muito, muito emocionante. Ele acaba tomando algumas decisões na vida dele, que são decisões, assim... Ele toma as decisões pela honra, mas depois ele acaba sendo meio que julgado pelas decisões que ele toma. Mas é um livro muito lindo, muito fofinho.
Eu super recomendo a leitura, porque além de ser uma leitura super rápida, é aquela leitura de esquentar o coração, sabe? É maravilhoso, maravilhoso mesmo. E aí depois a gente vai ter 2 contos. O primeiro conto vai ser Eu Fico Com Ela. Na verdade, não sei qual vem antes e qual vem depois, mas esse Eu Fico Com Ela, ele vai tratar do Ano Novo. E aí tem o outro que é Um Natal com Amor, que vai tratar do Natal. Eu acho que talvez o do Natal tenha saído primeiro. No do Natal, ele vai falar sobre o Lord Grayson Shackman e vai falar sobre a Melinda. E vai contar a história deles de uma forma bem legal. Assim, eles se conhecem realmente no período de Natal e eles se conhecem fazendo caridade. E assim, é muito, muito rápido o conto. Ele tem só 22 páginas. Então, assim, é bem curtinho mesmo. É aquele conto para você ler, assim, em 40 minutinhos. E é um conto muito gostoso. E é um conto que é muito legal, porque a gente fica esperando um final pro Lord Shackman. E aí, ele tem um final. Entende? Então, assim, é um conto muito legal e eu também super recomendo. Eu Fico Com Ela vai ser um conto de Ano Novo, mas ele vai mostrar uma situação um pouco estranha. Esse conto tem 54 páginas e ele vai falar sobre o Matthew Valentim e a Francine. O Matthew, ele vai buscar uma caixa que ele encomendou de luvas de inverno e ele acaba recebendo uma caixa que não é dele. Essa caixa que não é dele é uma caixa feminina e vai ter algumas peças íntimas, digamos assim. E durante o momento que ele pega essas peças íntimas, ele acaba ficando fissurado em descobrir de quem é aquilo. Ele acaba ficando fissurado em descobrir quem é a mulher que compraria aquilo, quem é a mulher que usaria aquilo. E ele começa a convidar e tentar encontrar, achar todas as mulheres que têm as mesmas iniciais que ele, para descobrir de quem que eram aqueles produtos. E aí, com o tempo, ele acaba descobrindo a dona dessas coisas, mas mais no final da história. E durante a história, ele reencontra uma amiga dele de infância. E, assim, é uma história muito gostosa e eu tenho certeza que vocês vão amar também. Então, leiam. Todos esses 7 livros, assim, os 5 livros e os 2 contos, eles estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, não tem desculpa para não ler. E para quem não tem o Kindle Unlimited, ele está disponível lá como e-book para comprar e os preços são muito, muito, muito baixos. E assim, super vale a pena adquirir esses livros, ler essas histórias. Essa é uma autora nacional e, como eu já disse, a gente tem que prestigiar os nossos autores nacionais, porque só quem sabe o quanto é difícil publicar algo no Brasil sabe que essas pessoas realmente têm feito um trabalho impressionante. Então, assim, Silvana Barbosa, um beijo pra você, muito obrigada por escrever histórias tão incríveis, por escrever histórias que podem levar a gente pra um mundo diferente. Eu amo romance de época, adoro. E esses romances de época, assim, eu achei maravilhosos, achei muito bem escritos, muito bem construídos. E assim, sempre que eu posso vir aqui indicar alguma coisa boa pra vocês, eu venho e indico. E espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês leiam esses livros que são muito, muito legais. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, isso ajuda o meu canal. E ajuda também o meu marido a parar de dizer, amor, para de gravar esses vídeos porque não dá dinheiro, né? Porque realmente não dá dinheiro. Mas se você gostou, né, já sabe, curte. Se vocês quiserem adquirir esses livros, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Comprando por esses links, vocês, além de ajudarem a autora, ajudam o meu canal, porque vocês pagam o mesmo valor, mas a Amazon me paga uma pequena comissão. Como esses livros são bem baratos, essa comissão vai ser praticamente nada, mas ainda assim, vou deixar os links aqui para ficar fácil para vocês encontrarem os livros, descobrirem qual é a ordem correta de ler os livros e tudo. E é isso, espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.